I am psychedelic. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Uma Gaja Macha, no canal Psicadélicos das Plantas. Hoje temos um tema importante, a microdosagem de Amanita muscaria, ou mata-moscas, quais os efeitos, quais os benefícios. Sobre isto vai falar-nos uma rapariga que esteve numa depressão prolongada de muitos anos, encontrou os Amanita-moscas por acaso, colheu-os, secou-os, fez a microdosagem e o que é que resultou? Começou uma depressão daquelas a sério, com uma sensação de irrealidade do que estava a acontecer, com uma ausência absoluta de motivação. E a tudo isto juntou-se a hipocondria. Comecei a focar-me muito na minha saúde, uma paranoia pesada sobre o assunto, porque sentia constantemente influências mortais. Deixei o meu marido louco e eu própria quase enlouqueci. Li que a cannabis curava a depressão, tentei fumá-la e senti-me muito mal mesmo. Tudo o que pelos vistos estava dentro de mim aumentou 20 vezes e nunca mais tentei fumar porque tive muito medo. Com a Amanita mosca, eu simplesmente, depois de ter fumado cannabis e percebido que não era para mim, comecei a tentar meditar, a procurar outras opções para sair da depressão. E também tenho muitas dores nas costas, também por causa de todos estes estados. Os músculos estão contraídos, como pedras, tudo muito tenso. Então comecei a procurar remédios para as costas e li precisamente sobre o Amanita. Fui à floresta colhê-los, fiquei genuinamente deslumbrada com aquela beleza e fiz primeiro uma tintura destes cogumelos. Ajudou-me, depois continuei a procurar informações sobre o Amanita e foi aí que a parte estranha do YouTube me levou ao teu canal. Lá ouvi e pronto, percebi que tinha de fazer alguma coisa e que talvez eles me pudessem ajudar. Depois escrevi-te e tu disseste-me que as microdoses talvez me ajudassem. Comecei a tomar essas microdoses, já passou cerca de um mês. Como é que tomavas? Tomava um pedacinho pequeno todos os dias, era mais ou menos o tamanho de uma moeda de 50 cêntimos, aproximadamente. Na primeira vez que comi, senti qualquer coisa, claro, e assustei-me logo, porque é um psicadélico. Pensei, agora vou sentir outra vez algo errado, e tive um pânico. Mas controlei-me. Na segunda vez, já não senti nada de estranho e comecei a comer. Passadas cerca de 2 semanas, sabes, foi uma sensação como se tivesse vivido sempre comigo um vizinho negativo, não sei, um parente distante. Vivemos no mesmo apartamento, ele está sempre a sussurrar-me coisas e de repente comecei a perceber que simplesmente deixava de o ouvir. E todos esses pensamentos negativos transformaram-se em positivos. Comecei a dormir muito bem, a descansar, a acordar sentindo-me muito recuperada. Surgiu muita força, apareceu motivação, vontade de fazer coisas e após cerca de um mês de consumo, percebi mesmo que já não ouço esse vizinho, como se ele se tivesse ido embora de vez, definitivamente. Que bom! Continuas a tomar? Sim, continuo a tomar e vou continuar. E o mais interessante é que decidi testar se o vizinho se tinha mesmo ido embora. E o melhor teste é fumar. E fumei. E para ser honesta, sabes se antes, quando eu fumava, o negativo multiplicava-se por 20, aqui tive uma multiplicação do positivo por 20. E o corpo não reagiu de forma alguma. Não houve pânico, nem falta de ar, nem palpitações. Eu fiquei em choque com o quão positivo se pode estar com a erva. Foi mesmo super interessante. Tudo conforme o clássico, está certíssimo. A cannabis é como um papel de tornassol da nossa acidez. Se prevalecer a tristeza, a depressão, ela intensifica-as. Se fores para uma tribo de cogumelos nesse estado, tens más experiências e uma confusão mental total. Se há depressão, apenas microdoses de cogumelos e, no caso, o Amanita muscaria. Mas as pessoas ainda não fazem muita microdosagem da Amanita. Todos querem a trip e tal. Tu és a primeira pessoa que confirma, quer que experimentes durante algum tempo para teres um resultado definitivo. Portanto, a cannabis mostrou-te que o teu vizinho quase saiu de casa, ou talvez tenha desaparecido de vez. Sim, porque foi interessante, quase não houve angústia. Era só sorrir, relaxar. Fui logo desenhar, foi tão interessante. Antes era sempre assim. Encolhia-me num canto da cama, sinto-me mal, não consigo respirar, algo no coração. Dizia ao meu marido, olha, isto vai ser muito chato, eu vou morrer agora, tens de chamar a ambulância. Era nesse tom. Aqui foi a ausência total desse negativo. E sabes, notei outra coisa nestas microdoses. Não sei, para as mulheres talvez seja útil, mas talvez por causa da depressão, todas as emoções saíam para o rosto. E depois destes cogumelos comecei a ter um aspecto muito melhor do que antes. A pele alisou, refrescou, nota-se muito exteriormente. Estou impressionada porque não achava que nada me fosse ajudar. Algo interno, especialmente psicadélicos, nem imaginava que fosse possível. Tiveste um aumento de energia, andas, sais, passeias. Sim, isso foi o que eu mais gostei, porque aquela falta de motivação era tal que não tinha vontade nenhuma de ir a lado nenhum. Parecia que devia ir, mas talvez não devesse. Ficava ali a pensar se ia ou não ia. E aqui, acordas, comes e pronto, queres fazer coisas. Há mesmo muita energia. E o principal, dormes muito bem depois. Dormes maravilhosamente, descansas maravilhosamente, acordas, voltas a comer e tens outra vez imensa energia. Tem sido um mês magnífico, o melhor da minha vida nos últimos tempos.
Eu tomo demasiadas coisas, incluindo o Amanita, que o Pacha, rapaz bom, me enviou, mas tenho um complexo de substâncias que torna difícil perceber o que atua especificamente. É fantástico que estejas apenas com o Amanita e vejas o efeito de forma clara. Pois é isso, porque normalmente não vejo efeitos nenhuns. Ou seja, tudo o que eu tentava parecia placebo. Sim, parece que ajuda, ou talvez não. Aqui sinto realmente que ajuda. E é difícil de explicar porque não há um efeito óbvio do Mushumor. Não sentes? Sim, sinto que está aqui algo. Mas parece que mesmo assim há algo. E já não é placebo. É algo no limite, nem sei explicar. Mas essa sensação de clareza mental e esse sentimento de leveza e um pensamento positivo, agradável, começaram a manifestar-se. O indicador matinal mais precoce. Abres os olhos e dizes sim, oh, que bom! Saltas da cama e corres. Esse é o indicador. Esses são os sintomas. Pois, vou continuar. E depois, não sei, talvez tente outra vez com a cannabis, porque no fundo gosto dela e todas estas sensações. É que me parecia que ela não me aceitava e eu não a aceitava a ela. Ela aceita tudo, simplesmente mostra, tira a crosta, tira a máscara, tira o teu papel e mostra quem tu és na realidade. Se a pessoa é hipocondríaca e queixinhas, vês logo isso, porque na vida normal podemos controlar e esconder, mentir a nós próprios. Mas quando fumas, és um queixinhas sem controle. Pronto, tens logo o diagnóstico. Ou és paranoico e os medos atacam-te, começas a tremer e tal. Ou tens medo da morte. Tudo o que tens e que te impede de viver aparece. Meu Deus, vou dar-lhe um pedacinho e pô-la na rua. Espera um segundo. Tu és artista, não és? Sim. A cannabis, para quem cria, é um aliado gigante. É como se ela guiasse a tua mão. Dá, em primeiro lugar, capacidade de trabalho. A velocidade aumenta, há uma concentração no que estás a fazer e começas simplesmente sem pensar. Sabes como é quando estudávamos, sem saber que tinta pôr, se estava certo ou errado, aquelas dores do parto da criação. Com a cannabis, quando já és um artista maduro e provavelmente já não tens essas dores, ela dá-te uma pureza extraordinária. O que ela faz nesse aspecto é incrível. O maior período de trabalho criativo que faço quando escrevo, posso escrever 12 horas seguidas sem me levantar. Fico num bloco, sou sugada para aquele buraco e delicio-me ali. Agora já consigo fazer isso sem ela, mas aprendi a mergulhar lá precisamente com a cannabis. E agora passo-vos uma gravação após 3 meses de microdosagem. Sim, agora são cerca de 3 meses. E todos os dias? Agora como estás? O efeito é crescente ou está igual? Como está a tua raiva, a tua irritação? Sobre a raiva e a irritação, posso dizer que o estado se tornou muito estável. Se antes eu ainda oscilava de um estado estável para a raiva ou irritação, agora está mesmo estável, completamente calmo na maior parte do tempo. Ou seja, alguma irritação existe, claro. Não é que eu esteja numa euforia sem perceber nada. Não, simplesmente há. Equilíbrio? Sim, equilíbrio, exatamente. Tudo passou a ser percebido com mais facilidade e há tempo para analisar as situações, em vez de reagir logo com irritação. Pois, diz-me, tens aquele distanciamento como quando vês um filme? Não fere os nervos como a realidade quando estamos com os sensores todos de fora? Tens isso? Tenho sim. É um estado de observação, eu diria. Quando não tens vontade de te meter nas coisas, olhas e pensas, pois, e ficas mais a observar, não queres envolver-te em certas coisas. Ou seja, se passar uma mina a boiar, tu identificas e dizes que se lixe, segue caminho, é isso? Mais ou menos isso, sim. Eu simplesmente ignoro coisas estranhas que antes me fariam reagir. Eu sei perfeitamente que teria reagido. Agora nem noto, passo ao lado. Dou uma vista de olhos e sigo em frente. Diz-me antes, o que é que te levava à fúria? Ui, muita coisa me levava à fúria. Praticamente tudo. As notícias, coisas que contavam. A minha vizinha irritava-me imenso. Ela é um bocado satírica e tudo o que ela dizia, os rituais estranhos, tudo me irritava. A injustiça irritava-me. Tantos factos que nem consigo listar agora porque era tanta coisa que é difícil dizer o que especificamente. Ou seja, eras como uma grande massa de irritação? Sim, basicamente como um pedaço de carne onde tudo entra e tudo pica e tudo dói e causa raiva. Era mais ou menos assim. Tinha uma raiva dentro de mim, odiava toda a gente à volta e isso estava mesmo a consumir-me por dentro. E agora, claro, tudo acalmou. Às vezes volta um bocadinho, manifesta-se em pequenas coisas. Mas antes eu nem conseguia sair dali. Vivia como numa concha, a tirar relâmpagos a todos, achando que todos tinham a culpa. E não consegui sair disso durante muito tempo. Fantástico. Além do Amanita, nestes 3 meses, não tomaste mais nenhum medicamento adicional, pois não? Refiro-me a químicos ou a coisas vegetais. Bem, a erva sabemos que fumas com prazer agora. Refiro-me a coisas como antidepressivos e essa porcaria toda. Não, essa porcaria nunca comi. Com medicamentos, nada. Portanto, podes dizer tranquilamente, como testemunha e experimentadora, que curaste as tuas feridas da alma, acalmaste-te, estabilizaste-te, a depressão passou e vives com prazer apenas graças às microdoses de Amanita. É assim? Sim,
É mesmo assim, porque não consumi mais nada de fora e, para ser sincera, nem acreditava que algo pudesse ajudar. Sou cética. Sempre achei que em remédios não acreditava e algo natural, sim, ouvia dizer, lia, mas sempre duvidei que me ajudasse a mim. Mas isto ajudou de forma absoluta e isso surpreende-me muito. Excelente! Durante quanto tempo pensas continuar a tomar? 3 meses e depois quero ver como será sem. 100? Ok. Para ver se o estado se mantém estável. Estás a tomar há meio ano? Sim, creio que meio ano. Colheste tu mesma este outono na mata, não foi? Sim, colhi no outono. Este outono teve um verão magnífico e deu para colher quase até ao fim de novembro. Acho que a 10 de novembro ainda colhemos imenso. Secámos, fizemos tinturas, abastecemos-nos. Quer que voltes a dar ênfase ao ato de fumar erva? A erva, quando há um ponto de dor interno, de perturbação, intensifica-o. Tu, como experimentadora, tiveste essa experiência? Antes não conseguias fumar, sem pânico e horror? Não conseguia nada, nem sequer fumar. Bastava uma passa ou duas e o pânico e o horror começavam. Nem era fumar a sério, era só provar e fugia em pânico. E agora, conta em mais detalhe o que sentes quando fumas. Agora já não são 2 passas, já são talvez 4, 5 ou 6. E o que me dá agora, antes era medo, horror, suores, palpitações. Agora dá-me alegria, relaxamento, vontade de comer coisas boas, pensamentos agradáveis. É muito bom para desenhar e criar coisas artísticas. E não surgem quaisquer ecos no corpo como antes. Agora só quando tenho fome é que sinto algo, tipo, vamos comer algo saboroso. Sabes o que fumas? Sativa ou indica ou apenas compras? Sei, gosto mais de Indica. A sativa chita-me demasiado. A Indica é mais suave, prefiro fumar Indica. Diz-me, o teu marido está contente com as mudanças? Sim, com certeza, está muito contente. E não é só estar contente, ele próprio começou a consumir mata-mosca também. A sério? Sim, levanta-se de manhã e toma o seu pedacinho. Funciona bem para ele. Ele trabalha muito, tem a sua própria empresa, tem muitos assuntos, está sempre em multitasking. Ele diz que ajuda muito a concentrar-se, a resolver questões. O que é supérfluo é descartado. É muito mais fácil trabalhar. Ele também toma com prazer. Sobre a saúde dele é difícil dizer porque ele não se queixava. Mas quanto ao estado? Ao estado mental? Sim, sente-se melhor. Não tem aquela irritabilidade, reage com calma aos funcionários, porque às vezes há situações em que se começa aos gritos. Ele também passou a irritar-se menos. À maneira dele. Não como eu, mas à maneira dele. Ele já era calmo. Ele fumava todos os dias. Sim, e continua a fumar. Ou seja, ele aprendeu a conciliar a erva com o negócio. A erva não o atrapalha no negócio. Ele já deve fumar há muito tempo, uns 10 anos. Sim, fuma há muito tempo. E fuma sempre só depois do trabalho. Não fuma durante o trabalho. Fuma depois para relaxar, tirar a tensão do dia e conversar. Nós gostamos muito de conversar sobre os temas que tu abordas. Fumamos e falamos muito. O teu marido é mais uma prova de que se pode conciliar uma vida preenchida com negócios, pessoas e resolução de tarefas com o ato de fumar. Porque existe a opinião de que, se fumas, és logo um idiota e acabas na sarjeta. Sim, fuma há muito tempo. E fuma sempre só depois do trabalho. Não fuma durante o trabalho. Fuma depois para relaxar, tirar a tensão do dia e conversar. Nós gostamos muito de conversar sobre os temas que tu abordas. Fumamos e falamos muito. O teu marido é mais uma prova de que se pode conciliar uma vida preenchida com negócios, pessoas e resolução de tarefas com o ato de fumar. Porque existe a opinião de que, se fumas, és logo um idiota e acabas na sarjeta. Sim, as hormonas. O que eu tinha antes, bem, foi a vida toda. Tinha dias femininos muito difíceis. Sempre muito pesado, longo. Normalmente 7 a 8 dias. 6 dias já era pouco. Dores fortíssimas nos primeiros 3 dias, rosto inchado, dores atrozes, tinha de estar sempre com analgésicos e hemorragias muito fortes. Foi sempre assim. E logo após o primeiro mês, nem foi um mês, comecei a comer o Amanita muscaria e passadas umas 3 semanas ia ter esses dias. Fiquei espantada. Correu tudo com tanta facilidade que consegui fazer as minhas coisas normais, como se não se passasse nada. Já vou no 3º mês e continua tudo estável, sem dores fortes, sem hemorragias, sem as variações da TPM. Tudo corre de forma leve e equilibrada. Foi uma das maiores surpresas que tive com o consumo de Amanita. Super! Para mim é difícil dizer isso. Tu experimentaste na forma pura. Eu faço séries combinadas e é difícil distinguir o que faz o quê. Mas sobre a questão hormonal, deixem os rapazes afastar-se e ir fumar ali ao canto. Eu, como ginecologista, constato mulheres que passaram certa fase da vida, a menopausa, e sofrem com os afrontamentos. Se fumarem um pouco durante o dia, tudo isso desaparece rapidamente, com 1 ou 2 utilizações. O problema é que é preciso fumar um pouco para manter a concentração de THC no sangue. Mas ao fim de um mês, os
aprontamentos voltam. Agora vamos testar o Amanita para esse mesmo tema. Sim, porque o meu corpo sabe do que precisa para estar bem, para eu poder viver. Porque quando a atenção está nas doenças e perturbações, não há tempo para viver. Exatamente. O meu tema principal era a atenção nas doenças. Agora a bússola virou para a própria vida e para o que se pode fazer com ela. Fantástico! Tens mais algo a acrescentar? Talvez para os hipocondríacos esteja bom, porque esses estados hipocondríacos perseguiam-me depois da depressão. Estar constantemente focada em dores internas inexistentes, isso atrapalha imenso a vida. Podes dizer-se que não vives. Estás sempre num 25º fotograma, onde aparece uma doença, e vives nesse horror, nesse medo. Pois, porque quando tudo muda para o negativo, por muito que me digam que não faz diferença ao estado em que se está, faz muita diferença. Porque no negativo, começamos sempre a pensar na morte. Pensamos nas doenças, no que nos vai acontecer, no que aconteceu, vemos as notícias envenenadas e atrás de tudo está a grande morte. Assim é, ela persegue os pensamentos. Estás ali a fazer algo e percebes que estás a pensar nisso. Acontece inconscientemente, pensamentos sobre a morte. E então tudo à volta, pessoas, eventos, o sol, o dia, a noite, torna-se sem sentido. Sem sentido. E segundo, eu diria que até o que deveria dar-te alegria, ou as pessoas que deveriam alegrar-te, começam a irritar-te, porque estás sempre a pensar na morte e achas que vais acabar por morrer daquela doença. E vês todos à volta alegres e ficas com raiva. Ficas ainda com mais raiva por a alegria deles te irritar. Acontece que acabamos por não ter aquilo de que temos raiva. Precisamente. Com a Amanita eu recomendaria aos hipocondríacos em microdoses precisas, porque é algo fantástico, é algo grande porque é legal. Agora vai começar a época da primavera, a neve vai derreter e começa a época do Amanita moscas de primavera. E os da primavera são muito mais fortes e potentes que os de outono, por sinal. Queria acrescentar que distribuí a muitos necessitados, pessoas a quem contei, e todos dão um feedback muito positivo. Estão prontos para isto. Diz-me, quais? Uma amiga minha, já com certa idade, sofria de distonia vegetativa vascular. Tinha sempre dores, problemas de humor, dores nas costas e de cabeça. Vivia sempre naquela tensão, com falta de ar, ataques de pânico. Vivia assim há muitos anos, talvez 20. E ela era daquelas que não acreditava em nada. Dizia que nada ajudava, que a distonia não tinha cura, que tinha falado com um professor que lhe disse que não havia nada a fazer. Não dava para quebrar aquele estereótipo com nada. Dei-lhe os meus humores e ela disse: bem, pronto, os cogumelos eu respeito, são algo antigo, viveram milhões de anos antes de nós, vou experimentar. 2 dias depois, escreve-me a dizer que está encantada, que nunca tinha sentido aquilo, que tem vontade de trabalhar, está a criar muito, também é artista, e continua a comer e diz que se sente muito bem. E também algo nas hormonas dela melhorou, disse que se sente melhor em muitas coisas. Quem mais deixou experimentar? Uma vizinha. Eles tiveram uma reavaliação no trabalho, imensas comissões, um stress e tensão enormes. Ela tomou os cogumelos e disse que, se não fosse os teus cogumelos, não teria sobrevivido aquilo. Correu tudo de forma leve, calma, fez tudo, escreveu tudo, explicou tudo e correu tudo bem. Dei também a outra amiga, que escreveu a dizer que está tudo muito bem. Vem ter comigo na sexta para me contar os detalhes. Espetacular, já tens aí um grupo. Um grupo de apreciadores, sim. E a tintura ajuda. Dei aos pais de conhecidos para artrite, dores nas pernas. Todos os que aplicaram dizem que ajudou logo, em 2 minutos. Logo? Isso impressiona-me. Nem percebo como funciona. Ainda nem secou nas costas e a dor já passou. Pois, exatamente. Não se percebe como atua. Eu comecei a procurar o Amanita para tratar as costas, porque fui atleta profissional e tenho as costas quase inválidas. Dores constantes nos músculos que não param. Vivo sempre com dor. Tentei de tudo, preparados, fisioterapia, nada ajudava. Quando encontrei a tintura e li sobre ela, apliquei e os olhos quase me saltaram das órbitas, porque passados talvez 4 minutos, as costas não me doíam. E foi estranho, não é que doesse menos, simplesmente não doía. Não dói? Bem, és uma sorteio. Encontraste um remédio gratuito, não precisas de violar leis, vais à floresta, colhes e curas-te. Há muito pouca informação científica real. Praticamente nenhuma. Só boatos ou notícias de envenenamentos loucos. Há muita desinformação a circular. Houve. E o álcool também parou? Sim, com o álcool foi interessante, porque parou de vez. Não há desejo nenhum de consumir. Mesmo se acontece algo no ano novo, eu disse-te, entrou-me champanhe na boca e foi simplesmente desagradável. Nem queres beber. Aquele êxtase alcoólico é simplesmente desagradável agora, de certeza. Fantástico. E antes disso, quanto tempo estiveste nisso? Uns 2 anos? Álcool. Não é que fossem só 2 anos, bebi a vida toda, mas nos últimos 2 anos não era alcoolismo, mas se bebia, por exemplo, 2 vezes por mês, era para ficar feita num 8. Não tinha travões, eram sempre bebidas brancas e sempre até ao fim. Beber um bocadinho e depois a coisa descambava.
No contexto daquele estado depressivo, não era? Sim, no contexto da depressão. Pois, compreendo. Basicamente abriu-se um novo mundo para ti. I am psychedelic.